Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa reunião convocada em conjunto com a Prefeitura Municipal de Bauru. Este vereador, Alexandre Bussola, irá presidi-la a fim de discutirmos sobre o programa de mobilidade tarifa urbana e o novo plano de modelagem. Inicialmente, gostaria de ler o ofício que foi encaminhado pela Endurbe. Solicitamos a Vossa Excelência, João Prestes, no sentido de que seja autorizada a utilização do auditório dessa Casa de Leis por esta empresa, com a presença do senhor Prefeito Municipal Rodrigo Agostinho, para a realização de uma reunião pública com manifestantes, no dia 17/7/2013, às 18 horas, visando esclarecimento de questionamentos por eles apresentados. Solicitamos ainda a disposição dos equipamentos de som. Contando com atenção e atendimento à nossa solicitação, agradecemos antecipadamente, dizendo que no mesmo dia do encaminhamento foi deferido o pedido. Portanto, todos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam o trabalho dessa reunião pública às 18h28. Pode todos sentar. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, a duração dessa sessão será de 2 horas. Quero agradecer a presença do senhor Prefeito Municipal, solicitar ao prefeito que tome assento aqui do lado direito. Solicito também ao nobre vereador Francisco Carlos de Góes para que faça assento aqui nessa presença também. Quero agradecer a presença do presidente da Endurbe, que se encontra nessa casa, agradecer a presença do vereador Marcos, que se encontra aqui também, do vereador Natalino, do nobre vereador Roque José Ferreira. Eu gostaria de convocar também, para estar presente aqui, o presidente da Endurbe, senhor Nico, para que tome assento aqui também. Presença, gostaria também de convidar o Dr. Hudson para que faça presente aqui também. Convidar também o senhor Pedro Valentim para que faça a presença do mesmo, representando o Conselho de Usuários. Agradecer a presença também do vereador Renato Purini, que se encontra. Gostaria de convidar para compor aqui também o arquiteto da Endurbe, o senhor João Lança, que se faça presente aqui também. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Você se equivocou e não falou a minha presença, por favor. Não, nós estamos acertando aqui. A presença também do nobre vereador Faria Neto, que se encontra presente aqui também. Vereador Fabiano Mariano, que se encontra aqui presente também. Vereador Alido Lima Júnior. Agradecemos a presença de todos. Então, para darmos início a essa reunião pública, gostaria de passar a palavra ao senhor Prefeito Municipal para que faça o uso da tribuna. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui. Nós estamos num momento em que o Brasil inteiro discute a questão de transporte público e a cidade de Bauru sempre é uma cidade que discute com vanguarda cada um dos temas que é debatido no Brasil. As coisas reverberam aqui na nossa cidade. Quero agradecer muito à Câmara Municipal, ao presidente Sandro Bussola, por ter aceitado essa iniciativa da gente fazer em conjunto essa audiência pública, essa reunião, para discutir a questão do transporte público da cidade. Aproveito para saudar a presença dos demais vereadores, Carlão do Gás, Fabiano Mariano, Faria Neto, Roque Ferreira, Lima Júnior, Renato Purini, Natalino, Marquinhos. Quero aqui saudar também a presença da minha equipe, da Endurbe, principalmente, o presidente Nico, o arquiteto João. Cumprimentar aqui a presença de
motoristas, funcionários das empresas, o Conselho de Usuários, o Pedro, enfim, todos, para que a gente possa discutir e debater esse assunto. Por 2 momentos nós tivemos manifestações na porta da Prefeitura e nós tivemos também, num momento, uma manifestação muito forte também aqui na frente da Câmara Municipal. E na semana passada deixei bem claro aos manifestantes, a todos eles que ocupavam a Prefeitura na semana passada, de que a gente fizesse uma reunião pública para esclarecer todos os números do sistema de transporte público da cidade. Não é fácil discutir transporte público. Nós temos aí 3 contratos com empresas de transporte público e Bauru foi uma das primeiras cidades a fazer licitação de transporte público e ainda é, por incrível que pareça, uma das poucas cidades do país que faz licitação de transporte público para que o sistema possa operar da melhor forma possível. 2 desses contratos serão licitados esse ano, para que a gente pudesse fazer as reformulações que a gente entende que são necessárias. A Prefeitura licitou a modelagem do sistema de transporte público da cidade. Só para você ter uma ideia, das 5.565 cidades do Brasil, nós temos 15 cidades apenas fazendo o processo de modelagem no sistema de transporte público. O nosso sistema é formado por 238 ônibus e 72 linhas. É um sistema com linhas muito longas, um número reduzido de linhas, e que cria uma série de inconvenientes. Né? Linhas longas são linhas caras, linhas que demoram. A gente tem uma série de situações que a cidade cresceu desde as últimas grandes licitações de transporte público, e muitas linhas estão defasadas. E com o processo de modelagem a gente vai poder rever tudo isso, a gente vai poder rever as linhas, permitir que a gente tenha mais linhas no período noturno, mais linhas nos finais de semana, linhas em bairros que hoje não contam com o benefício do transporte público. Enfim, vai dar para a gente poder rever todo o sistema. E isso é para agora. Não é para o ano que vem, é para esse ano. A gente quer até outubro soltar os editais das licitações do transporte público da cidade. Ao mesmo tempo, nós também estamos discutindo um projeto importante que nós vamos apresentar aqui hoje, que é um projeto de mobilidade para a cidade. O que é o PAC Mobilidade? O PAC Mobilidade é um sonho antigo da cidade ter terminais de integração do sistema de transporte público. É uma possibilidade da gente não apenas revitalizar Rodrigues Alves, mas a gente rediscutir o formato do sistema de transporte público da cidade. Isso vai garantir mais conforto aos usuários, isso vai garantir uma série de facilidades para as pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo. Esse PAC Mobilidade ele inclui outros modais, como, por exemplo, a instalação de ciclovias na cidade, e ele encontra-se em discussão nessa Casa Legislativa. Presidente.
Quero agradecer. Quero agradecer a presença de todos. Nós estamos nessa reunião pública e continua com a palavra o senhor prefeito municipal. Boa noite a todos que chegaram agora. Já havia dito, enfim, um agradecimento especial à Câmara por permitir que a gente pudesse fazer essa discussão no espaço público, que é a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Enfim, o que eu estava dizendo aqui agora há pouco é que nós estamos num momento em que o Brasil inteiro discute o transporte público, num momento em que, enfim, o Brasil inteiro, de forma oportuna, debate alternativas no que diz respeito à modalidade, às diferentes modais de transporte, no momento em que o Brasil inteiro discute planos de mobilidade urbana. Praticamente todas as cidades estão debatendo os planos de mobilidade nesse momento, algumas no estágio mais adiantado do que outras, e no momento onde a nossa cidade pode fazer uma grande mudança no que diz respeito ao sistema de transporte público. Nós estamos fazendo um plano de mobilidade, estamos construindo de forma participativa, há mais de um ano esse plano, foram dezenas de audiências públicas. Contratamos recentemente uma nova modelagem do sistema. Como eu havia dito, a modelagem é um reestudo das linhas de transporte público da cidade. Hoje são 238 ônibus divididos em 72 linhas, linhas muito longas. Essas linhas, por serem muito longas, fazem com que esse sistema acabe demorando. Então, as pessoas sentem na pele o que é a demora pela espera por um ônibus, e nós queremos que haja uma mudança. E, de forma muito interessante, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa modelagem, nós já estamos preparando a cidade para poder ter novas licitações de transporte público. A cidade de Bauru é uma das poucas cidades do país que faz licitação de transporte público. Aqui não é permissão precária, como ocorre em quase todo o país. Aqui é através de licitação. Então, existem contratos da prefeitura que são fiscalizados pela Endurb, onde nós temos aí as empresas trabalhando e executando o seu serviço. Nós também estamos com uma oportunidade muito grande, que é o projeto do PAC Mobilidade, que é um projeto que vai permitir a construção dos terminais de transporte público, vai permitir que Bauru tenha o BRT, vias exclusivas nas Nações Unidas, na Rodrigues Alves e na Avenida Pedro de Toledo, para o transporte público. Então, nós estamos no momento de redesenhar o sistema de transporte público. Isso vai permitir que a gente possa fazer uma discussão também aprofundada sobre a qualidade do transporte, sobre as linhas e sobre a questão da tarifa, que é uma outra questão importante. Tão importante quanto a questão da qualidade é a questão da tarifa. Então, nós estamos num processo agora, que é um processo de mudança e que vai acontecer dentro dos próximos de 3 a 6 meses. Isso é algo real e é algo que pouca cidade está fazendo. Pouca cidade está fazendo modelagem, como eu já disse, das 5.565 cidades no país, 15 estão fazendo modelagem do sistema. Nós estamos aí com um plano de mobilidade, um plano de transporte público, e novas licitações que irão acontecer. A Endurb hoje, a Endurb é uma empresa pública, e muitas vezes as pessoas confundem e entendem que a Endurb é a dona dos ônibus, a Endurb é a responsável pelos ônibus. Na verdade, a Endurb é quem faz a fiscalização do sistema de transporte público da cidade. Então, a Endurb recebe 1% do faturamento do sistema de transporte público da cidade para manter um sistema de fiscalização e poder acompanhar a execução de todo o transporte. Então, nós temos hoje, de forma muito bem organizada, essa questão do controle do número de passageiros, do controle das viagens, da fiscalização do sistema de transporte público, algo que também não acontece em outras cidades. Para apresentar um detalhamento um pouco maior do que diz respeito à situação do transporte público da cidade,
e os projetos que a gente tem para o sistema de transporte público da cidade, eu gostaria de chamar o presidente da Indurb, Nico Mondelli, para que possa, junto com a sua equipe, apresentar os estudos que estão sendo feitos e o que a gente espera, o que a gente está desenhando para o sistema de transporte público da cidade. Tá? Nico, faz favor. Quero anunciar a presença do vereador Sakai e também da nova vereadora Thelma Gobi. Boa noite a todos os bauruenses. Boa noite a todos os bauruenses que estão aqui hoje. É um momento importante. É um momento importante para a gente discutir o transporte coletivo na cidade de Bauru. Eu sei que vocês estão sentindo. A gente não é. Sabemos. O que eu quero. Só uma. Senhor presidente, que eu vou tentar... senhor presidente, só uma questão. Gostaria de pedir para os senhores presentes aqui que a gente mantivesse, todos terão direito à fala, de falar, de se pronunciar. E gostaria, senhor presidente da Indurb, que o senhor se pautasse também na questão dos encaminhamentos da pauta. Sim. Só queria comentar para vocês que, como vocês, nós também somos munícipes, nós também moramos em Bauru e gostamos da nossa cidade e queremos o melhor para ela. Quando o Rodrigo nos convidou para assumir a gestão e trabalhar na prefeitura, eu era como vocês. Também queria o melhor da cidade de Bauru, como vocês estão lutando pelo melhor pela cidade de Bauru. Então, nós vamos apresentar para vocês o que é o sistema de transporte coletivo, o que pode ser melhorado. A população sabe e precisa de um sistema melhor na cidade. Eu sei que vocês estão levantando uma bandeira e vocês já estão conquistando muitas melhorias para o sistema, não só na cidade de Bauru, mas a luta em conjunto que está acontecendo no Brasil, as melhorias em todas as cidades do Brasil. Então, é importante vocês ouvirem e entenderem, e a gente vai passar depois a palavra para vocês, onde vocês vão poder expressar o que vocês estão sentindo, o que vocês pretendem, e eu vou tentar passar para vocês o que é o sistema de transporte coletivo na cidade de Bauru, o que pode ser melhorado, o que dá para atender das suas exigências, dos seus pedidos, e isso a gente vai mostrar agora, o sistema não só para vocês, mas todos os bauruenses que estão aqui assistindo, imprensa, Facebook, internet. É uma oportunidade única que vocês estão tendo de a gente começar, porque além dessa audiência que vai ter aqui hoje, vão ter várias outras, onde propostas concretas suas poderão fazer a diferença no sistema de transporte coletivo na cidade. Não só no transporte coletivo, eu acho que a luta aqui é transporte coletivo. Semana que vem tem a Conferência do Meio Ambiente. Tem muitos problemas de meio ambiente na cidade de Bauru, que a Indurb gera também e trabalha junto com a Secretaria do Meio Ambiente, no meio ambiente, com questão de coleta orgânica, seletiva. Então, vários outros assuntos poderão ser tratados e tem conferência, tem trabalhos, e é importante a participação de vocês. Eu sei que vocês estão num momento mais tenso, nervoso, mas é importante a gente passar o que está acontecendo e o que pode ser feito para melhorar. Vamos lá. Sistema de transporte coletivo na cidade de Bauru. Como ele é formado, o que compõe, como funciona. Sistema hoje composto por 3 lotes, 3 empresas. Chama Grande Bauru, Cidade Sem Limites, Bauru Trans. Grande Bauru, 124 ônibus hoje no sistema. 73 da Cidade Sem Limites, 41 da Bauru Trans. Essas são as empresas concessionárias do transporte coletivo na cidade de Bauru. Elas são contratadas pela prefeitura e a Indurb gerencia essa operação de sistema na cidade. Para vocês terem uma ideia, esse é o mapa da cidade de Bauru com todas as linhas, todas as ramificações que ele atende hoje na cidade.
É sim um sistema antigo, tem mais de 10 anos esse sistema e está na hora da remodelagem, de um novo momento com o nosso plano de transporte, onde a gente quer melhorar ele e transformar ele. Para melhorar ele, vocês vão ter que ver e vão ajudar a gente a como fazer, informando e trabalhando conosco. Movimento em média 100 mil viagens por dia, ou 2.300.000 pessoas por mês passam nas catracas do transporte coletivo na cidade de Bauru. Ele percorre, em média, 1.500.000 quilômetros por mês e atende 72 linhas. E é importante vocês começarem a entender como funciona para poder reivindicar as melhorias que ele precisa. Porque nós fizemos o plano de mobilidade, estamos trabalhando ele com uma pequena participação da população. E está na hora de vocês, jovens ou moradores, associações de bairro, conselho de usuários que participam, movimentar e trabalhar o melhor transporte coletivo na cidade de Bauru. O que é o plano de transporte? Ele vai permitir uma análise mais técnica, mais profunda sobre o sistema de transportes e a necessidade de vocês, o que a população precisa, devido à sua complexidade e como trabalhar ele. Então, tem uma empresa hoje trabalhando o plano de transporte na cidade de Bauru. Não tem 15 cidades no Brasil que tem esse plano. E isso é uma possibilidade enorme de ter uma melhoria considerável nele. E vou mostrar aqui um pouco como ter uma ideia, o que esse plano vai fazer para melhorar as linhas de transporte. E até que vocês, quem sabe, né, como você está perguntando se eu ando de busão, eu falei, eu andei muito já de busão. Andei muito. Hoje eu não ando. Andei. E está na hora. E vou andar muito. E eu vou andar muito ainda, porque nós vamos melhorar o transporte coletivo. A importância do plano de transporte. Hoje, a Indurb ajusta o plano de transportes na cidade, ela faz medidas pontuais. Ela ajusta alguns pontos aonde pode de uma linha já constituída na cidade. Como essa linha é antiga e as mudanças nas cidades com as novas moradias, programas Minha Casa Minha Vida, novas construções comerciais, industriais, os novos distritos, o aumento de indústrias, isso muda aonde as pessoas estão morando e vivendo na cidade de Bauru. Por isso, a necessidade de um novo plano e um novo ajuste dessas linhas, tornando um sistema mais eficiente para o transporte coletivo na cidade de Bauru. Ele vem no tempo bom, vem no momento ideal. É um momento que, se vocês levantaram a bandeira, se Bauru realmente acordou, é agora, é ajudar a gente no plano de transporte. Faz mais de 10 anos. A última remodelagem foi em 2002 e está na hora, e passou da hora. A gente está trabalhando nisso para regularizar em 2 anos. Vamos lá. Pode falar, Carlão. Tá tranquilo. Isso é um modelo. É interessante vocês darem uma olhada nesse gráfico. Ele mostra uma coisa interessante. É onde as pessoas moram e onde elas se deslocam numa cidade, para vocês terem uma ideia como é um deslocamento de origem e destino, e isso faz parte para que qualquer plano de transporte, essa consulta e essa medida está sendo feita. E a empresa vem trabalhando nisso, ela fez pesquisas de transporte, ela ficou nas paradas de ônibus, onde ela fez pesquisa com várias pessoas que utilizaram o transporte. Pode ser que quem usa o transporte coletivo viu isso acontecer no mês de abril e maio, e agora essa formatação dessas pesquisas vão dar o caminho para onde as pessoas estão se locomovendo na cidade de Bauru, para que a gente ajuste os ônibus na melhor maneira possível para atender a necessidade da população. Outro ponto que vai ser trabalhado no plano, a gente vai ajustar os horários noturnos. Há um problema, as linhas em Bauru hoje, elas seguem o horário de trabalho, foca no trabalho das pessoas, de segunda até o sábado a meio-dia. Agora, o que nós vamos focar? Nós vamos focar as demandas noturnas e organizar nos fins de semana que os horários dos ônibus sejam focados para outros serviços, lazer,
e outros espaços públicos que tenham necessidade de transporte. Então, esse é um projeto que vai ser apresentado agora, em agosto, que vai ter outra audiência com a empresa, onde vocês podem também apresentar as demandas que a população está precisando. A gente quer muito melhorar o transporte na cidade, e essas são algumas frentes que estão acontecendo agora. Tem um outro ponto que está acontecendo, que isso é importante. Aqui mostra ônibus, a questão da lotação dos ônibus. Linhas onde tem um excesso de pessoas e outros têm menos, são mais ociosas. Então, com essa pesquisa, a gente já identificou esses pontos e vai começar a realinhar o sistema. Então, isso faz parte da pesquisa. Aqui a gente está apresentando, sim, os trabalhos que estão sendo feitos e o que vai melhorar no sistema. E outra coisa aqui que é importante para vocês saberem, abre a possibilidade aqui, das audiências específicas, conselho de mobilidade e as reuniões nos bairros. Foi feito agora em julho, no orçamento participativo da prefeitura, deu possibilidade para todos os membros de todos os bairros falar dos seus problemas e as necessidades para o transporte coletivo nessa reunião, que já vai ser utilizado para a remodelagem do transporte coletivo. O que foi feito até agora? O trabalho foi dividido em 3 etapas. Importante. Pesquisas. As pesquisas foram feitas, está terminando. A Comissão de Transporte Coletivo na Câmara Municipal fez uma reunião ontem, onde a gente apresentou que já nos próximos dias vai chegar já a pesquisa elaborada pela empresa, que vai dar caminho para a gente fazer o diagnóstico que vai começar agora no mês de agosto. Isso é um trabalho que vai dar a oportunidade para a população e associações de bairro a melhorar o transporte coletivo com essa definição de estratégia. E depois o operacional, que é o final, finalizando as mudanças nas linhas e o atendimento. Isso influencia muito também, viu, Hudson? E aos trabalhadores, aos motoristas de ônibus. Aqui entra aquela briga que aconteceu e aquela luta que vocês conseguiram no ano passado. Aqui, vamos ajustar as linhas para que vocês tenham o descanso adequado nos horários, nos pontos de parada, que possa atender vocês também da melhor maneira. Contratos. Vamos falar dos contratos. Vamos falar. Vamos melhorar. Pode vir. Como funciona? Prefeitura Municipal. A prefeitura contrata as empresas de transporte coletivo via licitação. As empresas contratadas formaram uma associação chamada Transurb. Ela é uma associação das 3 empresas que eu apresentei no primeiro slide: Cidade Sem Limites, Grande Bauru, Bauru Trans. E a Endurb gerencia o sistema do transporte coletivo para a cidade de Bauru. Como funciona os contratos? Elas são contratadas através de licitações públicas, divididas em 3 lotes. A empresa Grande Bauru tem 50% do tamanho da cidade e os lotes do sistema de transporte coletivo. A Sem Limites, 30%. E a Bauru Trans, 20%. O lote 3 e o lote 1, Grande Bauru e Bauru Trans, foi prorrogada a licitação para um melhor desenho dela, desenho do plano de transporte, para uma contratação, para uma melhoria, para um sistema de transporte melhor, que pode mudar o quê? Tipo de ônibus, qualidade do ônibus pode ser mudada. Se eu licitasse em maio, o ônibus com uma melhor qualidade não teria. A planilha a gente vai apresentar. Então, nesses contratos vai ter o número de tipo de ônibus, a quantidade que vai ser licitada, linha, garagem, tecnologia, método de cálculo de tarifa. O contrato segue a Lei Municipal 4.035 de 96, para quem não conhece. Essa é a legislação que define o transporte coletivo na cidade de Bauru. É importante o conhecimento dela. Ela definiu que o transporte coletivo na cidade de Bauru tem uma duração de 8 anos, prorrogável por mais 2 anos, onde
onde nós definimos... Quer ouvir a planilha? Não quer ouvir? Vamos continuar. Presidente, vamos lá. Vamos falar da planilha. Planilha tarifária. Como funciona? Como funciona a planilha, que é importante vocês conhecerem também. O cálculo da planilha é o custo do sistema pelo número de passageiros equivalentes. E isso é importante vocês saberem, que esse custo, que é o que dá e forma a planilha e o valor da tarifa. Então, é um custo que você levanta o custo total pelo índice de quilometragem por passageiros equivalentes no transporte coletivo. Então, esse ponto é um ponto que é importante vocês conhecerem. Eu sei das suas ansiedades de querer melhorar o transporte, mas está aqui. É importante vocês conhecerem para dirigir. Aqui é importante, entra no gráfico, João, que é interessante já mostrar o gráfico aqui para as pessoas conhecerem o gráfico da IPE. Essa é a planilha que o vereador Roque comenta e que fala e que apresenta para vocês como é o modelo do transporte. E aqui está mostrando quanto custa cada item. É importante vocês terem uma ideia que só na questão de pessoas em cargos, 43% do custo são pessoas. Os outros 26% são combustíveis. E isso afeta demasiadamente no preço de uma tarifa de um transporte coletivo. E isso pode ser... Isso é a planilha que pode ser afetada. Depois vem os impostos e as tarifas. Vamos lá, João. Bem, vamos lá? Propostas? Vamos apresentar o que a gente pode fazer para vocês? Quer vir? Quer mandar ver? O João vai apresentar para vocês as propostas de melhoria que podemos fazer já e que está acontecendo para o transporte coletivo e que a gente pode trabalhar. Só uma questão, antes da fala, João, só uma questão, peço a compreensão de todos, para que no final da fala do João, nós vamos abrir para os devidos questionamentos, pedir para que a gente conceda, para que ele possa concluir de forma rápida a explanação, para que nós possamos abrir o debate e nós vamos disponibilizar um sistema de inscrição. Boa noite, o pessoal que está aí à frente do movimento, acho que me conhece, a gente esteve reunido ontem lá na Casa Fora do Eixo, né, batendo um papo. Eu acreditava que muitas daquelas dúvidas que a gente tirou lá ontem, elas não fossem ser colocadas novamente aqui, de uma forma, né, que eu imaginava que a gente teria esclarecido bastante coisa. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouco das propostas. Várias coisas a gente discutiu ontem lá. A gente comentou sobre o passe livre, a gente comentou sobre a planilha, né? Diversas dúvidas foram tiradas. Pode passar aí, Nico. Passa pra frente. A gente comentou ontem lá do Lúcio Gregori, né? Que em 2011, quando a gente começou o plano de mobilidade, a gente trouxe o Lúcio Gregori aqui para Bauru, que foi o ex-secretário de transporte da Luiza Erundina, que foi o cara que idealizou o passe livre, né? E eu também comentei ontem lá que foi extremamente rico para quem estava presente, mas infelizmente a gente teve uma participação popular muito baixa. A gente teve coisa de 20 a 30 pessoas, né, para poder discutir com o Lúcio. Ele conheceu Bauru, conheceu todo o sistema de Bauru. E o Lúcio hoje é o papa do passe livre, né? Imagino que o pessoal que acompanha o movimento deve conhecer ele. Outro ponto que a gente discutiu ontem ela também foi sobre a tarifa de integração, né? A gente mostrou como que ela acontece, qual que poderia ser o impacto que se ela fosse retirada hoje. Era das reivindicações da última carta. A gente discutiu lá ontem.
O que a gente já fez? A gente já adiantou para a empresa da remodelagem que ela apresente um estudo do que pode impactar se for retirada essa tarifa de integração. A gente estudou que se ela fosse retirada hoje, ela custaria em média R$200 mil para a prefeitura por mês, com o fim da integração. Mas isso daí já foi repassado para a empresa. O novo estudo ele vai contemplar um modelo que ele retira a tarifa de integração, esse custo a mais aí. Significa que a gente não tem mais tarifa de integração? Significa que a empresa que faz a remodelagem ela vai estudar se cabe a integração. Só uma questão, eu vou solicitar, João, faça a sua explanação e que as perguntas serão logo em seguida abertas para que os senhores façam. Então, que o senhor disponha na sua explanação. Vamos lá. Ontem, depois que a gente debateu, a gente chegou num ponto que a gente falou assim, tá, e aí, por que exatamente a gente está aqui discutindo? O pessoal que estava lá reunido ontem na Casa Fora do Eixo, que a gente foi colocado isso. O que é que a gente está brigando, né? Quais são as medidas a curto, médio e longo prazo que a gente pode tomar para que não acabe isso a nível nacional, que os movimentos ainda continuem com força? O que a gente colocou? A curto prazo, o que pode ser feito em Bauru? Curtíssimo prazo, né? O Conselho de Mobilidade e o Fundo Municipal de Mobilidade, que isso daí só funciona se tiver participação popular. O Conselho das Cidades a gente debateu ontem, a Conferência das Cidades a gente debateu ontem, a Conferência de Mobilidade a gente debateu ontem com o pessoal. Então isso é importantíssimo, que todos os movimentos continuem unificados para poder debater isso. A nível federal, o que a gente colocou? O projeto de lei 310 da REITUP, que está em discussão, foi para o Senado agora, né? Voltou para o Senado, que é um projeto de lei que vai desonerar o transporte coletivo. Isso a nível nacional. Não é nada a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. O projeto para desoneração de planilha. Isso é uma coisa que o movimento tem que se unificar junto com outros movimentos do Brasil para poder estar lá junto com o governo federal brigando por isso. Pode passar. E além disso, em agosto vai começar a votação do Passe Livre Estudantil, que é o projeto 248, que vai instituir o passe livre para todos os estudantes do Brasil, subsidiado pelo governo federal. Outro ponto que a gente colocou ontem, que tem que ser unificado, os movimentos têm que continuar batalhando para conseguir isso daí. E aí a gente vai apresentar os projetos que a Endurb e outras secretarias têm feito, que estão em pauta, que estão em discussão, que precisam de participação também do pessoal. A gente está para finalizar agora o Google Transit, que é uma melhoria na qualidade para o sistema. Para quem usa celular, para quem tem internet, consegue acessar, você consegue acompanhar todas as linhas em tempo real, você consegue pesquisar para onde você tem que ir, como você quer chegar. É uma parceria da Endurb com alunos da Unesp. Pode passar. A Prefeitura de Bauru também encaminhou o projeto para o PAC Mobilidade, Cidades Médias, que 75 cidades estavam elegíveis. Bauru foi uma das cidades contempladas com esse recurso, que vai permitir a construção de terminais, vai permitir a priorização do transporte coletivo em algumas vias, em detrimento do veículo particular, vai criar um projeto de revitalização da área central. Pode passar. A gente vai trabalhar com ônibus em canaleta exclusiva para ganhar mais velocidade. A gente vai ter 3 terminais para a gente poder fazer integração. Pode passar. Aí tem umas ilustrações do que pode vir a ser o Rodrigues Alves, se esse PAC for aprovado. Pode passar. Além disso, a gente tem também transporte cicloviário. Tem 7 km de ciclovia que estão previstas nesse projeto. Ele foi elaborado no final do ano passado. Foi aprovado perante o Ministério já. Aí tem os trechos de ciclovia que a gente pretende construir. A ideia nossa é interligar toda a região do Meridota até o terminal rodoviário, que vai virar um terminal de integração, interligar Poupa Tempo, interligar Nações Norte. Quem anda de bicicleta sabe que é difícil cruzar esse pedaço aí. E interligar também até próximo ali da Judite França também.
E outro projeto que a gente está debatendo também com o grupo de cicloativistas é o Plano Cicloviário nosso, que tem relação direta com o transporte coletivo. Todo mundo sabe que um transporte não funciona desintegrado do outro, os transportes têm que ter integração modal, e por isso a gente está debatendo esse tema também lá, junto com alguns grupos. Começou com o plano de mobilidade, e a gente está fazendo já reuniões setoriais para poder debater isso. Eu queria finalizar aqui com a mesma fala de ontem, lá no Fora do Eixo, que a iniciativa nossa lá ontem foi muito bacana, a conversa que a gente teve foi muito legal, que a gente não podia perder essa linha de contato, que a Endurbe, quando a gente fala Endurbe, né? Eu falo Endurbe, mas eu já tive desse lado aí ontem, né? Eu sei quais são os anseios, eu sei quais são as vontades, e hoje que eu estou do lado de lá, eu sei quais são as dificuldades para a gente fazer isso. E eu queria terminar a fala aqui colocando isso, né? Que a gente continue com esses debates, que a gente continue com essas discussões que a gente tem, que a gente está totalmente à disposição para tirar dúvida, para debater, para conversar mais igual a gente conversou ontem. E é isso. Beleza. Depois que falou todos que foi colocado aqui, por não se tratar de uma audiência pública, mas de uma reunião pública, então não tem necessidade de que eu passe para que os vereadores façam as devidas colocações. Então, nesse espaço, nós vamos abrir tanto para vereador como para todos presentes aqui, para que façam suas indagações no microfone. Existe um microfone de à parte ali. Para a gente dinamizar, para que todo mundo fale e tenha direito a questionamento e fala, de 2, no máximo a 3 minutos no microfone de à parte. Pessoal, espera só um minuto. A gente está esperando o pronunciamento da empresa, da oficina. Não estava? Ele não falou que ia trazer? Cadê a empresa? A empresa oficina, ela esteve ontem aqui em Bauru. Ela trabalhou todo o trabalho que tinha que ser feito e vai agendar reuniões de audiência sobre a remodelagem a partir do mês de agosto. Só uma questão de... Só para uma questão de encaminhamento. Só para uma questão de encaminhamento, Senhores, só uma questão de encaminhamento, por favor. Essa casa também esperava a presença dos técnicos, bem como a reunião de transporte ontem também. Então, o que essa presidência vai tomar de decisão? Não mais uma forma de convite, mas uma forma de convocação. Nós vamos convocar essa empresa de modelagem para que faça presente e nós vamos posteriormente fazer a devida divulgação. Então, nós estamos próxima semana. Então, nós vamos passar agora. Então, está à disposição o microfone de 2 a 3 minutos. Mas gostaria que todos presentes respeitassem a presença de todos. Está aberto o microfone. Primeiro, só queria colocar que foi falado pra gente na segunda-feira que nós poderíamos ajudar a compor a mesa e nós teríamos tempo livre para a fala. Portanto, nós acreditamos novamente no que nos foi falado pelos poderes e nós vamos falar o que nós temos para falar no tempo que for necessário. Só uma questão de esclarecimento. A senhora pode falar o tempo que a senhora achar que deve falar. A gente só queria minimizar a questão de horário, mas fica à vontade o microfone, pode falar. Muito obrigada. Gente, presta atenção aqui. O João Felipe nos perguntou, começou e ele falou assim:
Por que nós estamos brigando? Eu queria pedir a participação da população e queria pedir que vocês se atentassem em responder sim ou não para as perguntas que eu vou fazer. Atenção, população! O artigo 1º da Lei 4035 de 96, como o Nico falou, fala do transporte público, que é serviço público de caráter essencial, cujo provimento e estruturação compete ao município, observados os seguintes princípios. Eu pergunto, os princípios que vêm agora. População, o transporte público está atendendo a toda a população? População, nós temos qualidade de serviço? Não! População, nós temos comodidade? Não! Nós temos conforto? Não! E rapidez? Não! Segurança? Não! Qualidade? Não! Frequência? Não! Por último, a gente tem pontualidade no serviço? Tá respondida a primeira pergunta do João. É isso, são por esses motivos que nós estamos brigando. Agora, eu queria lembrar outra coisa para vocês. Agradeço a presença do Nico, que veio aqui, apresentou esse PowerPoint, mas eu só queria lembrar que PowerPoint institucional não tem valor algum para a população, diferente do valor da tarifa que sai do bolso do povo. Outra coisa que eu queria lembrar, na referida lei 4.035 de 96, no artigo 17, fala assim: não será admitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade ou a deficiência grave na prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros, o qual deve estar permanentemente à disposição do usuário. Aí, vocês se lembram que foi falado pra gente que isso não, quando nós questionamos o nosso prefeito, ele falou que não era responsabilidade dele, porque tinha contratos e tudo mais? Aqui no parágrafo 1º é engraçado porque fala assim: a prefeitura municipal poderá intervir na execução dos serviços no todo ou em parte, assegurar a continuidade do mesmo ou para sanar a deficiência grave na prestação respectiva. Fala mais algumas coisas. No artigo 2º, fala assim: a intervenção far-se-á por decreto do prefeito municipal. Ou seja, nós não admitimos mais essa resposta que a responsabilidade não é do senhor e que isso vai para outros poderes. Outra coisa. Peraí, pessoal. Vamos lá para a fala que todo mundo vai poder falar. No parágrafo 3º, fala assim, é uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabia. Para efeitos desse artigo, que fala que o prefeito vai intervir na execução dos serviços, será considerada deficiência grave na prestação de serviço. A letra F fala assim, será falta grave quando operar com veículos sem manutenção periódica ou em estado de conservação que não assegure condições adequadas de utilização. Eu acho que isso responde à pergunta do porquê estamos lutando, do porquê não vamos parar, e responde à pergunta de que muita gente tem, de quem é a responsabilidade para averiguar essa questão do transporte. Prefeito, desculpa, mas a responsabilidade é toda sua. Só uma questão, só um minutinho, senhor, só um minutinho. Eu gostaria, quando os senhores se pronunciassem, por gentileza, pronunciasse o nome antes da interlocução, porque nós estamos na audiência pública e está tendo transmissão ao vivo, por gentileza. Reunião pública. Eu sou Renata César. Sou Renata César e utilizo o transporte público há 24 anos, então eu conheço bem. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor prefeito, mais uma vez eu estou presente aqui nessa que agora se destransformou, né, como diz Saramandaia, de uma audiência pública virou uma reunião. Mesmo assim, o regimento interno da Câmara, ele prevê que o tempo tem que ser igual para vereadores e para as pessoas que aqui estão presentes.
O artigo 5º da Constituição, meu nome é Carlos Augusto de Carvalho, sou advogado. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição, diz que ninguém deverá fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E o que nós estamos encontrando no município de Bauru é o descumprimento sistemático das leis. Como a colega falou aqui, a Lei 4035, ela prevê sanções para as empresas que deixarem de cumprir o transporte. E o prefeito, quando não cumpre a legislação, ele fere a lei orgânica do município no seu artigo 61. E diz lá o artigo, perderá o cargo ou o prefeito ou a vice-prefeita, o prefeito, quando descumprir as normas administrativas e as leis. Descumpre o senhor prefeito quando não toma medidas. No caso das empresas de transporte que deixaram o povo da cidade de Bauru sem transporte e não tomou a medida administrativa que seria o cancelamento do contrato com essas empresas. O senhor prefeito feriu a lei orgânica do município e o senhor vereador e os senhores vereadores têm por dever de ofício fazer cumprir a lei orgânica do município. E eu peço nesse momento, mais uma vez, a cassação do senhor prefeito por descumprimento de norma administrativa. E é um pedido formal aos senhores legisladores que têm por função constitucional zelar pelo cumprimento das leis, sob pena de incorrer no próprio artigo que determina a cassação do senhor prefeito da vice. Peço aqui e reitero, não pode a cidade de Bauru continuar com essas mazelas que acontecem, sabe, privando os mais humildes e aqueles que necessitam de transporte público. Na verdade, se transformou essa reunião, sabe, num grande embromation, que de nada vai adiantar. É a terceira vez de reunião pública e a segunda que eu faço uso da palavra na questão de mobilidade. Nós precisamos realmente de atos corajosos, senhor prefeito. O senhor está aí para representar o povo. Não votei no senhor, mas o senhor agora é o meu prefeito. Até que a Câmara tome a decisão amparada pela lei orgânica do município, pelo prefeito não ter cumprido a norma, que seria, no caso, o cancelamento do contrato com essas empresas. E tem mais. Está gravado na internet, para quem quiser ver, o seu prefeito reconheceu que existe um monopólio das empresas. Se o senhor prefeito não teve coragem antes, os senhores vereadores votem e cassem a concessão dos serviços por existir, confirmado pelo senhor prefeito, um monopólio. O vídeo está à disposição na internet. Muito obrigado. Meu nome é Luiz César. Sobre a Endurb e sobre as declarações que até agora foram feitas, o 1% da empresa repassado para a Endurb, e perante as planilhas que foram demonstradas, não se colocou o valor bruto da arrecadação, nem o valor bruto de despesa, nem o investimento e nem o lucro. Simplesmente colocou a equação, como se a gente fosse fazer a equação agora, sendo que poderia muito bem estar isso disponível na internet, porque já que é uma licitação pública, isso todo cidadão bauruense tem o direito de fiscalizar isso na internet. Eu não vejo isso na internet. Tá? Eu não vejo a arrecadação, eu não vejo lucro, eu não vejo investimento, e ainda por cima vocês colocam uma planilha que não tem nada a ver. Coloca numa planilha que não tem nada a ver. Põe na tela. Põe na tela. Meu nome é Adriano Albino, nasci nessa cidade, portanto, desde que comecei a andar de ônibus, eu ando de ônibus até hoje. Eu tenho 46 anos. Quando lançou o real, em 94, a passagem custava 50 centavos, era a empresa Circular Cidade de Bauru, do senhor Alexandre Quágio. Alegou-se
quando o senhor Tidei de Lima quis colocar essas 3 empresas aí, alegou-se que havia um monopólio e queria então quebrar esse monopólio e abrir concessão para novas empresas. Abriu-se concessão. O monopólio voltou. Então tem que quebrar o monopólio de novo. Primeira coisa, se for corrigir pelo dólar, pela correção monetária e outras coisas mais, deveria custar hoje a passagem 1,50. Então teve um aumento real, né, muito grande. Eu faço parte do Conselho do Transporte Coletivo. Então eu tive acesso à planilha. A planilha é ilegível, só mostra o lado da empresa, o que ela gasta. Não mostrou que foi retirado o segundo homem, quer dizer, houve redução de custo. Tirou um funcionário do ônibus, houve redução de custo. Não se comprou nenhum ônibus novo. Essa frota aqui, que hoje roda em Bauru, é a mesma, porque o próprio Nico Mondelli falou ali que a frota está no limite. A população de onde eu moro, falando para onde eu moro lá, eu moro na região do Ouro Verde lá, aumentou-se a população em aproximadamente 2.000 pessoas a mais, estão morando lá agora, com o Residencial Monte Verde que inaugurou, certo? E não se aumentou a frota no período da manhã. Os ônibus vêm abarrotados, as pessoas vêm espremidas como sardinha em lata, muito mais do que já era antes de mudarem lá. Então, é complicado. Acho que tá bom, deu para entender. Meu nome é Rodrigo, sou morador do Santa Cecília, ali em São Geraldo Godói. Tenho 28 anos e esses 28 anos eu vivi em Bauru. Sou usuário do transporte público e eu sou professor de História. E só queria corrigir uma coisa que o Nico falou lá, que o rapaz lá, o assessor da Erondina, ele foi o pai do passe livre. Pura mentira, Nico, está desinformado. O passe livre existe desde a época do meu avô, entendeu? Outra coisa também, historicamente falando, como o nosso amigo aqui falou, Bauru já teve um problema lá no tempo passado, como professor de História, pude levantar isso daí, nos anos atrás, até prefeito indo preso por causa disso, dessas coisas e tal. Tem muito funcionário do Quajo, funcionário, cobrador, motorista, que até hoje não recebeu o dinheiro que é devido a eles, estão brigando aí, entendeu? Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar do agora. Usando comparação, fiz uma breve pesquisa da cidade de Curitiba. Eu não quero ouvir de vocês a mesma ladainha, lá arrecada mais imposto, lá. Em Curitiba, eu passei 6 meses lá. Lá existem ruas que só passam ônibus, terminais que o povo não pega chuva e nem sol, um plano de ônibus que é determinado através das cores. Cada cor de ônibus determina um lugar que ele vai. Lá os ônibus passam de, no máximo, em meia hora, entendeu? E a passagem de lá é bem mais barato que a passagem daqui. Um transporte de qualidade, um dos melhores do mundo, Curitiba em termos de transporte público, um dos melhores do mundo, referência, entendeu? E a passagem lá é mais barata do que aqui, entendeu? Muito mais barata que aqui. E lá também tem a questão de que, não só lá, mas qualquer outra cidade, eu nunca vi isso, finais de semana, você esperar 1h30 por um ônibus, entendeu? Você pensa bem, você prefere às vezes pagar um mototaxista, pagar aí 6, 7 reais, do que esperar 1h30 um ponto de ônibus, entendeu? Então eu vejo assim, dá para melhorar. Falta criar vergonha na cara, gente, e melhorar. Abrir a camisa, não só no tempo de eleição, e falar, vamos melhorar. Dá para melhorar isso aí sim, gente. Vamos parar de ficar aí nessa disputa de força. Nós somos povo. Hoje vocês estão nos representando. Amanhã pode ser a gente estar representando vocês. Então vamos rasgar a manga da camisa aí e vamos representar aí a nossa galera aí. É o bom da população. É só isso que eu queria dizer. Bom, boa noite a todos, boa noite, vereadores, senhor prefeito. Meu nome é Carlos Alexandre de Carvalho, sou advogado. No último encontro com o senhor prefeito, ele falou para quem estava dentro da prefeitura que Bauru não tinha capacidade de investimento superior a 20 milhões. Se Bauru não tem capacidade de investir
acima de 20 milhões, por que pede 40 para a Câmara Municipal votar para o asfalto? Não estou entendendo, senhor prefeito. Bom, seguindo essa questão de investimento, e sabendo que nós temos vários vereadores, por que até agora ninguém mandou um projeto para a Empresa Municipal de Transporte Coletivo de Bauru? O próprio prefeito falou que fica em mais ou menos 90 milhões. Se ele não pode 20, vai fazer 40, então 90 esquece. Será que não existe a possibilidade de a gente fazer a nossa empresa municipal? Pede dinheiro, financia dinheiro da Caixa Econômica, do BNDES, de quem for, do Banco do Brasil. Se o empresário consegue condições de comprar o veículo novo, usar, mandar a sucata para cá e ter lucro, por que a gente tem condições de ter a nossa frota municipal? Outro detalhe. Na década de 90, eu era criança, brincava na rua, e de tempos em tempos a gente tinha que sair correndo, tirando golzinho, porque tinha o ônibus do Quajo, senão atropelava a gente. Hoje dá para jogar uma partida de futebol completa, dependendo da rua, porque o ônibus não aparece. É mentira? Bom, em 96, a empresa circular Cidade de Bauru foi taxada como a detentora do monopólio. Bom, monopólio em Bauru não pode. Onde já se viu uma cidade como Bauru com monopólio? Vamos acabar com o monopólio. O que fizeram? Licitaram 3 empresas. Olha, em 96. Em 2013, no dia 11 ou 12 deste mês de julho, o senhor prefeito, dentro do prédio do Palácio da Cerejeira, vem e fala o seguinte: são 3 empresas, mas do mesmo dono. Ele foi comprando, ele foi comprando, assim, foi comprando com o tempo. Senhores vereadores, em 96 era monopólio, em 2013 é o quê? O senhor prefeito assumiu que era monopólio. O senhor prefeito tem gravado. Bom, o senhor prefeito também falou que a tarifa, o cálculo era feito de uma forma porque tinha que subsidiar o passe e o cartão. Aqui tem condutores de transporte público, não tem, gente? Tem condutor aí? Tem. Pessoal, sabe para que serve? Sabe para que serve cartão? Para não ter cobrador. E aí a gente tem que pagar a diferença por lucro do empresário. Coloca a tarifa mais barata. O senhor prefeito falou que não podia porque nós estávamos subsidiando a tarifa do cartão. Tarifa do cartão para não ter cobrador. Volta o cobrador que nós vamos ter essa diferença. Por que nós, os usuários do sistema, nós temos que pagar o lucro de não ter o cobrador? Em 96, no Quajo, nós tínhamos motorista e cobrador. Hoje nós temos motorista, que é cobrador, que é socorrista, que é tudo. Tem que abrir a cadeira de rodas. E aí eu repito o que eu falei para o senhor naquela bate-papo nosso, em que o senhor ficou sentadinho com a gente. Ser ambientalista é cuidar também da vida de quem conduz o coletivo e de quem está dentro. Senhor prefeito, motorista de ônibus é motorista. Motorista de ônibus não é cobrador, não é auxiliar de embarque. Ele tem que ficar preocupado em conduzir as vidas das dezenas de pessoas que entram no coletivo todos os dias. E não ficar preocupado em dar troco. Espera um pouquinho, errei, não devolve. Você tem um pouquinho para mais? Bateu. Aí se bater, o que ele tem que fazer, pessoal? Pagar. Puxa vida, gente. Isso é ser ambientalista. É o meio ambiente, não é só planta e nem pegar água suja, senhor prefeito, e jogar na prefeitura, que o senhor fazia, o senhor lembra? Tá? A história é a seguinte, para terminar. Nós queremos, tá, uma prefeitura que atenda os desejos da população. Nós queremos uma Câmara dos Vereadores que honre os seus mandados. É impressionante a situação que a gente vive. Motoristas de ônibus sem cinto de segurança, correndo para poder chegar no tempo, dando troco.
E quem pensa na qualidade do transporte? Quem pensa na tarifa? Quem pensa na vida dos trabalhadores que colocam as suas vidas em risco quando entram nos coletivos porque os motoristas estão sobrecarregados? Quem pensa no motorista? Então, pessoal, ó, para terminar, no contrato de concessão, senhores vereadores, na Lei 4035, falava que os ônibus fora da garagem, fora de circulação, tinha que ir para a garagem. Senhores vereadores, descendo aqui, depois do centro, tem uma avenida chamada Nuno de Assis, que foi prefeito de Bauru. Tá? O doutor Nuno de Assis, a Avenida Doutor Nuno de Assis, não é garagem de coletivo. O lucro que os empresários têm em economia de diesel, em economia do desgaste dos coletivos, tem que ser repassado para a gente. Mas aqui é Bauru, fazer o quê, né? Pessoal, muito obrigado e vamos ver o que vai dar aqui, né? Boa noite a todos, meu nome é Paul Sampaio e eu sou diretor de uma web TV aqui em Bauru chamada Bauru TV. E a propósito, eu gostaria de dizer que todos os... É mais alto? Tá. Todos os acontecimentos que ocorreram durante essas semanas aí, né, a gente tem filmado, procurado filmar com total imparcialidade, ouvir a polícia, ouvir o político, ouvir o cidadão. E eu estou acompanhando tudo isso de perto e estou sentindo hoje aqui uma coisa que é falta de consideração por parte de vocês. Vir aqui, quando sabe que essas pessoas estão querendo falar sobre passe livre, sobre preço de tarifa, sobre tarifa zero, você fazer uma coisa que é apresentar como é o funcionamento da Endurbe. Eu acho que isso é antiproducente, isso irritou as pessoas, e ficou claro que vocês não vieram aqui para produzir nada. Que vocês não têm uma proposta. Vocês não têm nada. Então, eu quero dizer o seguinte, essas crianças que estão aqui, a minha filha já tem 25 anos, eu tenho uma neta de 7. Se ela estivesse aqui, eu estaria bravo pra caramba com vocês. E tô bravo, tô tremendo de nervoso, porque vocês estão fazendo, sabe o quê? Vocês estão deixando de novo uma molecada como essa invadir de novo uma prefeitura e sair uma desgraça com a polícia uma hora dessas. Porque vocês estão achando que é brincadeira. Vocês estão achando que isso daqui é... Olha, ele deu um cala-boca ali de metade do passe livre, né? Depois de dar um cala-boca de metade do passe livre, a gente vai tendo mais atos, mais atos e mais atos, e não tem criatividade para a gente resolver o problema. Quer dizer, eu fiz uma proposta de troca da frota gradativamente, para a gente tentar fazer com que nós um dia tivéssemos uma empresa de ônibus bauruense em 10, 20 anos. Mas eu sinto em vocês, como chama? Eu posso fazer uma brincadeira com as meninas aqui ou não? Aquela garota gastona do cartão de crédito. Sabe? Eu tenho cartão de crédito, eu tenho 40 milhões no bolso agora. Vem cá. Eu não vou pagar agora, vai ser super parcelado, mas algum dia eu vou ter que pagar. E agora está fora de pagar a Coab. Então não seria um momento, de repente, de a gente pensar, olha, já pensamos em invadir grana do fundo de esgoto, cara, por causa dessa merda desse asfalto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar mais grana para poder asfaltar a cidade inteira. Para quem não sabe, marqueteiro político chega para você e fala assim, ó, faz asfalto. Dá voto pra caralho, não é, meu? Dá voto pra caramba. Agora, 40 milhões que você aí onera o cofre da prefeitura para asfaltar tudo, né? Para quem trafegar, se não são nossos ônibus? Para esses caras? Então, quer dizer, vocês não vieram aqui para falar sobre diminuição da tarifa, porque realmente deve ter apertado bastante o cinto com 50% dado para o passe livre, evidentemente. Porque nesse molde é impossível fazer qualquer coisa. Nesse molde é ver qual que é o cartão de crédito mais poderoso que a gente vai ter em termos de você tá mais tarifando mais IPTU, tarifando mais isso, tarifando mais todo mundo, para a gente ter mais dinheiro e comprar mais coisas. Agora vamos ter um ônibus com TV. Você está entendendo? Por quê? Porque a gente está comprando, cara. Se for para comprar, dá na minha mão que eu sei comprar também, meu. A questão não é essa. Eu acho que é um momento de coragem.
Essas crianças estão invadindo a prefeitura atrás de solução diferente. O Brasil inteiro está atrás de solução diferente. E vocês estão fazendo reunião para ver como é que vocês conseguem ficar todo mundo quietinho durante a noite. Vocês querem que eles saiam daqui quietinhos e que a gente empurre de novo com a barriga. E a coisa tá perigosa no Brasil inteiro, porra. Só uma questão, senhor prefeito. Uma questão. Perdão, então eu refaço a pergunta que fiz no vídeo para você e você tinha deixado em suspensão de juízo. A questão sobre a troca gradativa da frota, fazendo financiamentos pequenos de 10 milhões, não de 40, para que a gente, nos 2 primeiros anos, já tenha trocado pelo menos aí uns 20% dos carros e tenha condições de começar a pensar como que a gente vai fazer os outros 8 anos. E essa proposta? E para o presidente da Câmara, com relação ao pedido formal que eu fiz aqui por descumprimento de lei. Responde! O presidente da Câmara. Gente, nós temos que discutir, então, o formato disso daqui, gente. Porque, ó, ou é pergunta e resposta, ou a gente dá uma oportunidade para todo mundo falar. Pelo menos o que eu tenho aqui é que foi dado a vocês a oportunidade de falar. E nós estamos respeitando e estamos aqui ouvindo. E eu estou aqui ouvindo, minha equipe, os vereadores, está todo mundo aqui ouvindo. Tá bom? Pô, então vamos responder. Pô, Sampaio, eu não vou montar empresa nenhuma e também não vou dar cargo para você. Você pediu cargo para mim no Facebook, tá? Eu não vou dar cargo para você. E não vou montar empresa pública, não, tá? Desculpa. Presidente, eu fui citado, eu posso responder isso daí? Você pediu cargo pra mim, tá? Eu vou deixar você terminar, depois eu falo. Agora, é o seguinte, você perguntou se a prefeitura vai montar uma empresa pública. Quer a resposta? Eu não vou montar uma empresa pública de transporte, tá bom? Perguntou? Respondeu. A prefeitura, vocês querem que eu responda? Respeito, tá? Custa mais de 90 milhões para montar uma empresa. A prefeitura não tem esse dinheiro. Outra coisa, se quebra um ônibus, a prefeitura tem que fazer licitação para arrumar. Eu não posso mandar arrumar um ônibus em qualquer lugar sem fazer licitação. Licitação demora. Não está no plano da prefeitura, não está no meu programa de governo, eu não vou montar uma empresa pública de transporte. Tá? Olha, foi perguntado, eu estou respondendo, tá? Ok, agora... Só uma questão. Atenção, pessoal, eu gostaria de dar resposta só para o prefeito questão, que falou senhor, que eu pedi senhor, um minutinho, um cargo por favor. pela internet. Pera aí! Um minuto, por favor. Por favor. Um minuto, por favor. Oi, não, por gentileza. Isso é questão de honra, querido. Eu gostaria. Pois não? Nós estamos sendo democráticos para que todo mundo fale. E a gente, vamos se pautar dentro, que nós somos todo mundo aqui. Não, mas aqui Certa existe informação. uma colocação. O senhor vai a falar, respeito, senhor. né? O senhor vai falar. Pois não. O senhor vai falar. Mas eu vou pedir um favor, que na fala anterior do senhor, e nós estamos transmitindo ao vivo, o senhor falou algumas palavras. Falei palavras de baixo calão. Senhor... Estou fazendo coisas piores, muito piores no país. Eu gostaria que tem famílias entendeu? assistindo, Não sangrou ninguém em Bauru até agora, cara. Até agora saíram 2 palavrões de minha boca, mas nenhuma gota de sangue, graças a Deus. Mas não é por vocês. Não é por vocês. O senhor pode falar. Eu vou lhe responder.
Eu fiz há um tempo atrás, um pouco antes do Ano Novo, uma proposta à prefeitura para poder gravar todas as secretarias, por menos de R$5 mil. R$5 mil para gravar todas as secretarias da prefeitura, e mandei para todos os vereadores, e mandei para todos os produtores daqui. Gravar uma videoagenda, como eu fiz com o Gazeta durante toda a campanha com ele, para procurar o quê? Transparência. Para procurar transparência. E hoje, a proposta já é diferente com o grupo. A ideia é gravar, não vocês, porque vocês aparecem toda hora. A TV Câmara apresenta toda hora os vereadores. Agora, cadê as comissões, os movimentos, cadê a televisão deles? Eles têm? Então, onde é que você sabe o que a gente pensa? Então, vou fazer o seguinte, a gente vai pensar em a prefeitura, sim, é isso que eu quis dizer, pagar para a gente fazer isso. Se você encontrar, sem licitação, a 8 pau, algo mais barato do que eu faço melhor, traz, cara. Falou? Agora vai ser para gravar movimento estudantil, para gravar conselhos, para gravar conferências. O povo falando, a televisão é do povo. Essa aqui. Você está entendendo, cara? Eu nunca pedi para ser, sabe, um funcionário seu na minha vida. Era para você fazer contrato comigo, no CNPJ, que o Toninho, aqui, nesse lugar, está fazendo pela Bauru TV, seu imbecil. Faz aí. Uma questão de ordem. O presidente foi feita uma pergunta, só por gentileza aí a resposta. Foi a pergunta do Dr. Augusto, é isso? Isso. Dr. Augusto, quando foi feito o protocolo desse pedido aqui nessa casa? Com base no artigo 7º, inciso 10º. Não, o senhor não entendeu, doutor. O senhor não entendeu, doutor, minha pergunta. Eu estou pedindo formalmente, com base no artigo 7º, inciso 11º do Estatuto da Ordem. Existe uma ilegalidade. O artigo 7º versa sobre isso. Estou me remetindo à autoridade competente, que é o senhor. O senhor fez o protocolo aqui? Não, estou fazendo agora. O Estatuto diz que pode ser verbalmente ou por escrito. E se o senhor pegar o Estatuto da Ordem, o artigo 7º, ele diz isso. Diante de uma irregularidade, se manifestará o advogado, verbalmente ou por escrito, diante da autoridade competente. E a autoridade competente aqui é o senhor presidente. Porque existe um descumprimento sistemático das normas e da legislação por parte do senhor prefeito, que devia zelar para que fosse cumprida. Porque ele fere o artigo 61 da Lei Orgânica do Município. E o senhor, como presidente da Câmara, aquele que deveria de fiscalizar o cumprimento das leis, tem por dever de ofício tomar as providências necessárias. É diante disso que eu estou lhe pedindo. Exigindo. Correto. Na gestão passada foram feitos 2 pedidos de cassação com base na Lei Orgânica do Município. Correto. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque o que nós tínhamos aqui encomendado eram 2 pedidos, mais pedido escrito, e nessa gestão não havia nenhum pedido. Posso dar seguimento às perguntas? Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Aguiar. Antes de entrar nos questionamentos a respeito do transporte, eu quero me dirigir uma fala diretamente ao prefeito Rodrigo Agostinho. Prefeito, todo mundo aqui já está exausto, para não dizer de saco cheio, com as suas declarações na mídia dizendo que não sabe quais são as nossas reivindicações, ou se sabe, não tem essas reivindicações de forma clara. Certamente, reconhecemos que a pessoa do prefeito é ocupada, muitas vezes nossas reivindicações fogem à sua competência, à sua alçada ou ao seu interesse. Então, pedimos o mínimo de respeito, de reconhecer nossas reivindicações, haja visto um pouco mais de um mês de manifestações na cidade de Bauru. Minha segunda fala ela diz respeito ao auditivo, que o prefeito nos informou que foi feito no contrato 3.592 da empresa de transporte coletivo Grande Bauru. Este aditivo ele é sustentado no parágrafo 4º do artigo 57 da Lei de Licitação, que prevê uma continuidade por 12 meses da prorrogação do contrato, desde que exista um fator excepcional. Até aí tudo bem. Até aí. Por quê?
esse contrato, essa prorrogação, esse aditivo contratual, ele também tem referência ao inciso 2 do mesmo artigo, que prevê uma superveniência excepcional ou imprevisível, contrária à vontade das partes. Ora, se há a vontade da prefeitura em prorrogar o contrato e, com certeza, há o aval da empresa em manter essa prorrogação, não há nada contrário à vontade das partes. O que existe é um interesse comum de prorrogar esse contrato. Então, sustentar o aditivo contratual deste contrato 3.592 no parágrafo 4º é incoerente, para não dizer sem fundamento algum. Certamente cabe uma explicação por parte do prefeito ou de alguém que esteja apto a informar a respeito do aditivo. Por gentileza. Se a gente não fizesse a prorrogação, de nada adiantaria a modelagem, porque eu não poderia ampliar o número de linhas, não poderia ampliar o número de ônibus, porque o contrato tem um número de linhas fechado, um número de quilometragem fechado. A partir do momento que a gente fez a prorrogação, e não vai ser por 12 meses, vai ser até a conclusão da modelagem, pelo menos da parte da modelagem que seja suficiente para que a gente possa fazer as novas licitações que devem acontecer, provavelmente agora no mês de outubro. Se a gente não fizesse prorrogação, a gente não poderia mudar o sistema do jeito que está aí hoje. Então, nós decidimos, sim, fazer a prorrogação com base no dispositivo da lei de licitações, fazer a modelagem, mudar as linhas, e da pauta de vocês, os 3 últimos itens, eu concordo, e nós vamos fazer esse ano, que é a ampliação e reorganização das linhas, a implementação de horários e linhas noturnas, e, se o PAC Mobilidade for aprovado, os terminais urbanos. É para esse ano, gente. Final de ano. Ótimo. Concordo com a prorrogação, certamente até a Indubri concorda na fala com o João e com o Carlos ontem, é necessária para a remodelagem. Só que sustentar o aditivo contratual prevendo que não há uma vontade contrária das partes é errado, é ilegal. Apenas é o alerta para a questão do aditivo. A segunda parte diz respeito ainda à figura do prefeito e em relação à redução tarifária. O prefeito já disse que não vai fazer a redução, porque o contrato está em vigência, que não vai remanejar o dinheiro das políticas sociais para o transporte em razão de 20 centavos, e, de fato, concordo, seria a mesma coisa que ficar cobrir um buraco e descobrir o outro, ficar limpando carvão o resto da vida, não vai resolver absolutamente nada. Certamente, a ação condizente com o Poder Executivo seria limitar o lucro empresarial, já que não há essa redução. Qual é a proposta para ser feita? Inserir uma cláusula limitando o lucro do empresário que incide sobre a tarifa de ônibus, já que não poderemos reduzir, e tampouco o lucro empresarial diz respeito à nossa pessoa ou a qualquer um aqui presente, certo? Então, inclui essa cláusula no contrato na próxima licitação e prevê um limite em tantos por cento do lucro do empresário em relação à à tarifa de ônibus, certo? Qual é a forma que eu sustento isso? Se há um interesse por parte da prefeitura em contar com a iniciativa privada, e se há o interesse por parte da iniciativa privada em contar com a idoneidade e seriedade do município de Bauru, esse interesse em comum é o que dá sustentação à criação dessa cláusula limitando o lucro do empresário. Obviamente, o lucro não é feito em cifras e cifras, é feito por eficiência do serviço prestado, certo? Segundo ponto, minhas falas ao prefeito se esgotaram. Indub, Nico Mondelli. Soubemos que você é uma pessoa, me permita ler aqui, porque eu fiz de algo técnico e soube que o Nico Mondelli é uma pessoa técnica. Então, soubemos que você é uma pessoa técnica e não política. Por isso, falarei em termos jurídicos sobre a responsabilidade da Indub. Nico Mondelli. Na lei de